Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é Quinta da Espiritualidade. Olá, São Filogônio, bispo de Antioquia. É uma figura do cristianismo primitivo cuja vida, embora parcialmente obscura pelas escassez de fontes incluídas, oferece um retrato fascinante de um líder que navegou num período de profundas transformações religiosas, políticas e sociais. São Filogônio, conhecido em grego como Filogônios, carrega um nome que significa o que ama sua raça ou amante da geração, conforme apontam estudos etimológicos. Essa denominação reflete valores de comunidade e identidade, comuns no contexto cristão primitivo, onde nomes frequentemente expressavam virtudes ou aspirações espirituais. Não há registros de outros nomes ou títulos associados a ele, mas sua designação como santo e bispo é central em sua identidade. O nome Filogônio, embora raro hoje, aparece em registros históricos de outras figuras cristãs menores, indicando que era apreciado em círculos religiosos da época. Filogônio viveu entre o final do século III e o início do século IV, com dados estimados de sua vida entre aproximadamente 260 e 324 d.C. Ele faleceu em 324, conforme indicado em fontes litúrgicas. Sua trajetória está intrinsecamente ligada à cidade de Antioquia, na Síria, um dos maiores centros urbanos do Império Romano, e a um polo crucial do cristianismo primitivo, onde o termo cristão foi cunhado pela primeira vez, Atos 11:26. Antioquia, localizada na rota comercial entre o Ocidente e o Oriente, era uma metrópole de grande efervescência cultural, religiosa e política, abrigando comunidades cristãs, pagãs, judaicas e gnósticas. Filogônio serviu como bispo de Antioquia por volta de 319 a 324, sucedendo Vitalis e precedendo Eustácio. Seu episcopado ocorreu em um momento crítico, pouco antes do Concílio de Nicéia, de 325, quando a Igreja enfrentava divisões internas, como a controvérsia ariana e as últimas perseguições romanas sob imperadores como Diocleciano e Licínio. Uma cidade devastada por terremotos como o de 526 e invasões ao longo dos séculos, perdeu muitos registros materiais do período, o que explica a ausência de evidências arqueológicas específicas ligadas a Filogônio, como túmulos ou relíquias. Antes de se tornar bispo, Filogônio era um advogado de destaque em Antioquia, uma profissão que exibe eloquência, conhecimento jurídico e conexões sociais. São João Crisóstomo, em seu sermão de S. Filogônio, homilia 7, disponível na Patrologia Grega, descrevendo-o como um homem casado, pai de uma filha, que vive uma vida secular respeitável. Sua confiança como defensor dos pobres e oprimidos nos tribunais rendeu grande prestígio, destacando sua habilidade retórica e compromisso com a justiça. Sua conversão ao cristianismo e a ascensão ao episcopado são atribuídas à sua profunda fé e integridade, qualidades que o tornaram um candidato natural para liderar a Igreja em um período turbulento. Como bispo, Filogônio desempenhou um papel vital na consolidação da Igreja de Antioquia durante uma era de transição. O Edito de Milão, 313, promulgado por Constantino,
garantiu a liberdade aos cristãos, marcando o fim das perseguições sistemáticas. Filogônio, segundo Crisóstomo, foi um defensor da ortodoxia cristã contra heresias emergentes, como o arianismo, que negava a divindade plena de Cristo. Ele também enfrentou desafios locais, como a coexistência de comunidades cristãs, pagãs e judaicas, exigindo habilidades diplomáticas para manter a coesão da Igreja, enquanto dialogava com autoridades seculares. Filogônio combinava rigor doutrinário com compaixão, organizando a igreja local, promovendo a caridade e fortalecendo a comunidade cristã após décadas de martírio. Ele provavelmente supervisionou e acompanhou as igrejas destruídas durante as perseguições de Diocleciano, como a Catedral de Antioquia, demolida em 303, e administrou a reintegração dos Lápisi, cristãos que renegaram a fé sob pressão, uma questão que dividia comunidades entre rigoristas e misericordiosos. Sua morte, em 324, provavelmente de causas naturais, marcou o fim de um episcopado breve, mas impactante. Não há especificação sobre sua aparência em fontes históricas ou iconográficas. Um traço comum para as figuras do cristianismo primitivo, quando a arte não priorizava retratos realistas. Como bispo do século IV, ele provavelmente usava vestimentas litúrgicas simples, como túnicas longas e mantos, possivelmente adornados com símbolos cristãos, como a cruz. A iconografia cristã primitiva não desenvolveu uma representação distinta para Filogônio, ao contrário de santos como São Pedro ou São Paulo. Nas representações modernas, ele poderia ser imaginado como um homem de meia-idade, com barba, seguindo o estilo dos bispos orientais da época, mas isso é puramente especulativo. Não há relatos específicos de milagres realizados por Filogônio durante sua vida ou após sua morte, uma característica comum entre muitos santos primitivos, cuja santidade era reconhecida por sua liderança e virtude, e não por feitos sobrenaturais. São João Crisóstomo, em seu sermão, não menciona milagres, mas exalta Filogônio como um mártir em espírito, evidenciando que sua coragem, diante das perseguições e dedicação à fé, eram milagrosas em um sentido espiritual. A ausência de milagres pode refletir o contexto de sua época, quando a Igreja ainda consolidava práticas hagiográficas, ou a natureza de seu episcopado, focada na administração e defesa doutrinária. Na tradição litúrgica, Filogônio é venerado como santo, e sua intercessão é buscada pela fidelidade, especialmente na Igreja Ortodoxa Oriental. Sua festa, em 20 de dezembro, próxima ao Natal, pode inspirar reflexões sobre liderança cristã, mas não há registros de graças específicas atribuídas a ele, o que diferencia seu culto dos santos mais populares, como São Nicolau. Filogônio viveu em Antioquia, que era um centro cultural, administrativo e religioso do Império Romano. No final do século III, a cidade enfrentou as perseguições da tetrarquia sob imperadores como Galério, que intensificou a repressão aos cristãos. Como advogado, Filogônio provavelmente testemunhou os impactos legais dessas políticas, o que pode ter moldado sua decisão de assumir a liderança eclesiástica. Após 313, com a legalização do cristianismo, Antioquia tornou-se um ponto de fuga para a Igreja, e Filogônio, como bispo, esteve no epicentro dessa transformação. A cidade era marcada por sua diversidade, abrigando templos pacíficos como o de Apolo em Dafne, sinagogas e igrejas cristãs. Essa pluralidade impede de Filogônio um equilíbrio entre evangelização e coexistência, de importação, especialmente para evitar conflitos com autoridades romanas. O reinado de Constantino,
o que favoreceu Antioquia, pode ter facilitado seu trabalho, embora não haja registros de contato direto entre eles. Como bispo, Filogônio teria supervisionado o desenvolvimento da liturgia em Antioquia, um dos centros mais inovadores do cristianismo primitivo. A escola de Antioquia, conhecida por sua exégese bíblica literal, começou a se formar, e Filogônio pode ter apoiado teólogos como Luciano de Antioquia, martirizado por volta de 312. Ele também administrou batismos, catequeses e a manutenção de clérigos, além de gerenciar os bens da igreja, que começou a adquirir propriedades após a legalização do cristianismo. A cópia de manuscritos bíblicos ou epístolas, uma prática comum em Antioquia, pode ter sido fora de suas responsabilidades. Filogônio atuou em uma rede de bispos que discutiam questões doutrinárias e práticas. Ele pode ter correspondido com figuras como Alexandre de Alexandria, que liderou a luta contra o arianismo antes do Concílio de Niceia. Sua relação com Eustácio, seu sucessor, é significativa, pois Eustácio foi um defensor ferrenho da ortodoxia nicena. A posição de Antioquia como um centro eclesiástico coloca Filogônio no centro de debates teológicos que culminariam no Concílio de Niceia, embora ele não tenha vivido para participar. Além das questões teológicas, como a ascensão do arianismo, Filogônio enfrentou desafios práticos. A supervisão de igrejas destruídas e a administração de uma comunidade em crescimento eram prioridades. Ele também lidou com a reintegração dos Lápice, uma questão que foi personalizada para evitar divisões. A convivência com o paganismo, ainda dominante em Antioquia, era outro obstáculo, exigindo um equilíbrio entre evangelização e diplomacia. Esses desafios destacam a complexidade de sua liderança, em uma cidade de tanta diversidade. Filogônio é lembrado na Igreja Ortodoxa Oriental e na Igreja Católica, com sua festa litúrgica celebrada em 20 de dezembro, conforme indicado no Martirológio Romano e nos Sinaxários Ortodoxos. Na tradição síria, ele faz parte da linhagem de identidade de bispos que consolidaram como cristão na região, embora seu culto seja mais discreto que o de santos como São Jorge. Na Igreja Ortodoxa Siríaca, sua memória é preservada, mas não há evidências de santuários ou relíquias específicas. Fora de Antioquia, seu culto é limitado, possivelmente devido à perda de tradições locais, em razão de guerras e migrações. Filogônio simboliza a transição da cristandade, de uma fé perseguida, para uma instituição estruturada. Sua trajetória, de advogado a bispo, reflete a entrada de elites urbanas na igreja, ajudando a transformar o cristianismo em uma força intelectual capaz de dialogar com a filosofia greco-romana. Ele representa a santidade alcançada por meio do serviço dedicado, sem a necessidade de feitos extraordinários, e pode ser visto como um patrono de profissionais que alinham carreira e fé. São Filogônio, bispo de Antioquia, é uma figura que encapsula a resiliência e a transformação do cristianismo no século IV. Sua vida como advogado, pai e líder eclesiástico oferece um retrato vívido de um homem que dedicou sua inteligência e fé à Igreja em tempos de crise e renovação. Embora a ausência de milagres e detalhes biográficos limitem sua popularidade, sua memória, preservada em 20 de dezembro e no elogio de Crisóstomo, destaca sua importância como uma ponte entre os mártires do passado e os teólogos do futuro. São Filogônio é um lembrete de que a santidade muitas vezes se manifesta na coragem cotidiana e no serviço à comunidade, moldando a igreja em silêncio, mas com impacto duradouro. Se chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.